Capítulo 9 do livro Dimensões do Espírito. Esferas dimensionais. Adão e a visão aberta. As Escrituras dizem que Adão abriu seus olhos e viu que estava nu. Podemos dizer que de repente se encontrou nu e se surpreendeu por ter ficado assim, mas abriu seus olhos. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram. Gênesis 3:7. Significa que antes Adão tinha seus olhos naturais fechados. Toda a sua visão, sua percepção do mundo era através dos olhos do Espírito. Adão podia diariamente ver a Deus, pois sua visão era espiritual. Portanto, ele se encontrava em um lugar chamado Éden, que era diferente do Éden terreno que nós imaginamos. Vemos que a abundância do Éden em que vivia Adão antes da queda era de riquezas minerais e que também era um lugar sobrenatural onde estava uma porta dimensional aberta permanentemente, pois por ela diariamente era possível falar face a face com Deus. Então Adão estava com os olhos fechados. Também a maioria de seus sentidos e necessidades naturais estavam selados e sem ser exercitados ainda. Acho que sua boca nunca tinha sido usada para a linguagem ou seus ouvidos para escutar naturalmente, pois os seus sentidos espirituais eram tão fortes que os sentidos naturais não tinham sido despertados ainda. Vemos isso nas Escrituras. Quando se relata a tentação e a queda, é dito que Adão e Eva conversavam com a serpente. Mas, se as serpentes não falam, já que sua boca e sua língua não têm a forma e nem a habilidade para produzir fonemas e muito menos seu cérebro produzir uma linguagem, então como se comunicavam? Óbvio que foi Satanás quem se apresentou em forma de serpente. O que conhecemos do diabo é que a sua comunicação é telepática. A palavra e o diálogo estabelecidos com os anjos caídos são emitidos diretamente às suas mentes. Sua comunicação é pelo que conhecemos como telepatia direta à alma. E assim, eles não emitem palavra pela boca. Nos dias da criação, a linguagem foi dessa maneira, e também os outros sentidos de Adão estavam desenvolvidos. Se observarmos, não há registro de que Adão tivesse comunicação com outro tipo de ser, mas as descrições de diálogo da humanidade original era com Deus. Para falar com Deus, o homem não precisava abrir a sua boca e nem seus ouvidos, só os de seu espírito. Para a comunicação com a serpente não foram necessários órgãos naturais, pois a comunicação pode ser telepática, ou seja, sem passar pelo corpo. Além disso, vemos que o homem podia comer de todo o fruto do Éden, menos do fruto proibido. E quando ele chega perto para comer deste fruto, então seus sentidos naturais são abertos. Uma das qualidades deste fruto era o conhecimento. Foi assim que o homem obteve ali o conhecimento de sua natureza física. Na minha maneira de entender, é como se ele, ao olhar, só visse sua natureza espiritual, suas vestes de honra, seus dons e atributos divinos. A imagem e semelhança de Deus, e sua natureza estava impregnada da bondade do poder criador, da sabedoria divina, da ilimitada ciência para governar e desfrutar do mundo sem quebrar o equilíbrio da natureza, pois assim Deus queria que ele estivesse. Assim que ele come do fruto, sua natureza humana se faz mais forte, mais notável, e seus sentidos espirituais vão dormindo ou morrendo, restando somente essa natureza empobrecida. E mais simples, a parte humana. Esse instante de escuridão e desespero faz com que o homem, rodeado de trevas e sem poder para ouvir a voz de Deus, perca a conexão com o Criador.
O homem agora está cego, surdo e só. Assim que desesperadamente abre os olhos da carne, vê um mundo paralelo ao que tinha vivido no Éden. Sua visão não podia mais percorrer a terra, tinha dificuldade de escutar ao Criador. Agora olhava e via outras cores, outros odores, via só a matéria física. Deve ter sido terrível saber que agora estava só. Conhecia o pecado, esta estranha força que o subjugava e não lhe permitia ver o céu e nem o Criador. Sentia o frio, a erva do campo, a fome e o sono pela primeira vez. O primeiro Adão não tinha necessidade de dormir, talvez não tivesse nem experimentado o cansaço ou a fadiga, e para formar a Eva, Deus teve que fazê-lo dormir, já que o homem espiritual não precisava dormir. Agora, na sua fragilidade humana, até a santidade e pureza de Deus castigavam o homem. Sua natureza frágil fugia de Deus. O que quero assinalar aqui é o processo inverso disso. Nós nascemos com os olhos abertos, isto é, desde bebê, aprendemos a ver o mundo natural com os olhos da carne, a ter fome, sede, sentir calor e etc. Nossa natureza já nasce desligada do Criador, longe dele. Como nunca o tivemos, não estranhamos. Então, para nós, é natural nos sentirmos assim nessa realidade. Por isso, chamamos as coisas espirituais de sobrenaturais, pois estão longe de nós e as consideramos extraordinárias. Se for assim, então, quando ingressamos nas dimensões do Espírito, nos encontramos perdidos, como esteve Adão. Não sabemos o que fazer, pois esse não é o mundo ao qual estamos acostumados. Deus quer que abramos os olhos do Espírito e que nos deixemos guiar em um universo onde os sentidos naturais não importam. Ele quer que desenvolvamos os sentidos espirituais e mantenhamos esses sentidos exercitados. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Isto é o que importa, que tenhamos percepção de nossa natureza criada à imagem e semelhança de Deus. Quando entramos nas dimensões espirituais, nos vemos como Ele nos vê e podemos considerar nossas vestes pelo que temos recebido dele. É dito que Adão, como parte do castigo, seria lançado fora, mas só sai quem está dentro, óbvio. Dentro do quê? O Éden era um jardim botânico bem cuidado no Oriente Médio? Subtítulo: A primeira esfera multidimensional. O Éden, o paraíso, era um lugar dimensional, uma esfera multidimensional. Assim chamam uma dimensão viajante que pode se locomover por várias dimensões. Uma dimensão que seria como um cometa, entre aspas, do espaço, que viajava por diversas galáxias, diversos sistemas solares, por assim dizer. O paraíso não era uma simples dimensão, mas sim uma esfera dimensional que Deus conectou, ancorou sobre o planeta Terra por um tempo, para que o homem de lá pudesse colonizar e povoar a Terra. Mas, quando comete seu pecado, então é lançado fora pela porta dimensional, e Deus deixa um querubim em sua porta para que mantenha afastados os intrusos e não entrem por ela. Há então várias coisas para destacar. O guarda da porta era um querubim, a mesma categoria que o diabo, para que este não se atrevesse. Antes, acho que Adão podia diariamente entrar e sair por essa porta. Ele conhecia o caminho, pois era a ponte entre o Éden terreno, onde viviam animais, plantas e etc., e o Éden dimensional, a esfera dimensional, onde estava a árvore da vida, um paraíso muito mais rico e predominantemente mineral. Adão diariamente vinha à terra, governava sobre ela e depois se apresentava diante de Deus
com o fruto do seu trabalho. Por isso, seus filhos depois vão apresentar ofertas de seus trabalhos. O diabo não podia entrar nessa esfera dimensional. Então, o diabo aproveitou, enquanto o homem estava na terra, o Éden terreno, para enganá-lo e seduzi-lo. E quando estes voltaram ao Éden dimensional, então cometeram o pecado. O homem é lançado fora dessa esfera dimensional. E a porta não é selada, mas um guarda é colocado nela. E ele selou a porta, mas não a destruiu, pois pretendia usá-la ainda. Portanto, deixou um guarda, e só os que apresentassem o passaporte VIP podia passar, só os remidos pelo sangue de Cristo. Logo podemos acessar a esfera dimensional, pois fomos remidos por Cristo e Ele veio para restaurar todas as coisas. Parte desta restauração está em restituir nossa entrada ao paraíso original do projeto de Deus, um acesso multidimensional. O castigo pelo pecado foi ser posto para fora, trabalhar a terra e agora comer dos frutos das árvores. Esta verdade está implícita. Antes não se trabalhava e não se comia dos frutos das plantas. Se não trabalhavam como fazemos hoje, o primeiro homem vivia de governar a terra. E comerá das plantas do campo, e com o suor do teu rosto comerá o pão. Gênesis 3, versículos 18 e 19. É incrível, mas real, que o homem reinasse sobre tudo. Isto é, tomava para si tudo o que desejava, e como ele era o máximo monarca sobre a criação depois de Deus, podia pegar tudo o que necessitava. Literalmente, vivia de sua condição de governante. Agora terá que ganhar com o esforço que deseja e trabalhar para isso. O mesmo ocorre quando se diz que ele comeria das plantas, seu alimento seria de um nível inferior. Antes, ele comia do alimento do Éden celestial, que tinha inúmeras árvores com os mais desejados frutos. Seu alimento era parecido ao da árvore do conhecimento e seu café da manhã era a árvore da vida. Seu almoço e jantar eram frutos espirituais. Agora já não comeria deles, mas os do Éden natural, que só tinham poder para satisfazê-los por algumas horas. Então o Éden dimensional estava sobre o Oriente Médio, porém não no Oriente Médio físico terreno, mas sim suspenso sobre ele. No Éden, um só rio se dividia em 4 braços e um deles se conectava com a terra, onde está o rio Eufrates terreno. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2, versículos 8 ao 10. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Na terra havia riquezas e minerais, mas a dimensão espiritual era de qualidade superior. O ouro era de Ufaz. Este é o ouro que é usado nas construções para a decoração do céu, que aparece em Apocalipse 22, para a pavimentação das ruas da Nova Jerusalém. Subtítulo: Jerusalém, uma esfera dimensional. A Nova Jerusalém, a árvore da vida e o rio que cruza a cidade são a mesma esfera dimensional que foi colocada no início sobre a terra, mas de volta, depois de vários anos, vem em forma de uma cidade onde abunda a riqueza, a glória
e a santidade de Deus. Ver o que está escrito na Bíblia sobre essa cidade é tremendo, mas o mais glorioso é que esse projeto era o que Deus queria para nós aqui. E a Terra, ainda com todos os avanços da ciência, é muito pobre e arcaica por causa do pecado. Não podemos nem comparar com essa cidade gloriosa construída por anjos nos céus. Portanto, a história começa com uma esfera dimensional chamada Éden e termina com a esfera dimensional que chamamos de Nova Jerusalém. Esta esfera dimensional tem no mínimo 12 portas. Ninguém faz uma porta a menos que tenha a intenção de que alguém entre por ela. Mas não são portas comuns, são descritas como pérolas, isto é, são portais dimensionais. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Apocalipse 21, versículos 21, 25 e 26. A reiteração do mesmo princípio que Adão ensinou a seus filhos de trazer as ofertas diante de Deus. Já não será necessária a expiação, pois Cristo estará como Cordeiro. Também, todavia, a honra se apresentará de todas as nações, e o melhor da terra será trazido à dimensão espiritual de Deus. Continuando o capítulo 9 do livro Dimensões do Espírito. Subtítulo: A Esfera Viajante. Após a queda e vendo que a humanidade crescia para separar o Espírito Santo do profano, Deus mobiliza essa esfera dimensional ao centro da terra. Depois da primeira morte, para que a alma dos mortos não permanecesse perto ou próximo à alma dos vivos, então a esfera dimensional chamada paraíso foi levada ao centro da terra, onde permaneceu até os dias de Cristo. O sangue de Abel clamou desta terra. Quando falamos do sangue, deveríamos neste caso dizer: a alma de Abel clamou desde a terra por justiça. Esta alma não podia permanecer na terra que estava amaldiçoada, e Deus a introduz no paraíso. Abel é então o primeiro a provar do paraíso em sua nova localização, o centro da terra. Naquele lugar era possível ver o reino dos céus e encontrar a esperança de um dia estar com Deus. E por sua vez, longe do contato, sem poder saber o que se sucederia com os homens na face da terra. Era necessário que os mortos justos não pudessem ver, nem se comunicar com os da terra, mas suas almas no paraíso do centro da terra poderiam falar com Deus, separação do mundo para se aproximar de Deus glorioso. O problema vem depois com a morte do primeiro assassino, do primeiro pecador criminal ou derramador de sangue, Caim. Então, o primeiro condenado não podia ficar na terra para não ter contato com os humanos viventes, mas também não podia ir ao paraíso por sua condição de pecado. Assim havia outro lugar preparado para eles, chamado Hades, e este lugar teve seu primeiro humano povoador. Esse lugar, segundo as Escrituras, estava separado do paraíso por um grande abismo e diz que era possível ver o paraíso de lá. Contudo, não podiam sair dele e nem ver aos humanos, pois os que estavam ali não poderiam jamais intervir na história dos homens. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades viu com seus olhos, estando atormentado
e viu. Lucas 16, versículos 22 e 23. Após a morte e vitória de Cristo, o paraíso terreno, a esfera dimensional, é lançado até o terceiro céu. E nesse cruzamento dimensional em Jerusalém vieram os mortos justos do antigo pacto. Estes andavam pelas ruas da cidade. De alguma maneira, foi tão forte o cruzamento do paraíso pela terra que foi notório aos olhos de muitos. O paraíso estava de viagem e antes de ir ao céu, ele passa pelo Oriente Médio, que tinha sido seu lugar original, e dali então entra por um portal dimensional até o terceiro céu, onde se encontra agora. Logo, os que morrem em Cristo nesta geração são levados ao céu, onde está a esfera dimensional renomada Paraíso Celestial. Entrando pelas portas dimensionais, suas almas são recolhidas e levadas ao céu. Bem, quando se fala da morte de Elias, ou melhor, do seu último arrebatamento, é dito que um redemoinho o levou. Não era um redemoinho qualquer, já que se fosse assim, provavelmente alçaria a Eliseu, que também estava perto dele. Mas foi uma porta dimensional que foi aberta ao redor ou em cima de Elias. O levou, mas evidentemente Elias não foi levado ao céu, sendo, porém, absorvido por uma porta dimensional acima dele. E do outro lado, se abrindo exatamente no paraíso, dentro do centro da terra. Então, definamos alguns princípios. O paraíso não é um lugar geográfico, é uma esfera dimensional. Onde desceu Adão quando saiu da esfera dimensional? Ele saiu exatamente no lugar onde Deus recolheu o pó da terra para formar o homem, que é o lugar onde Deus pisou pela primeira vez no planeta Terra. É ali onde está a mais antiga porta dimensional. Esta é um portal multidimensional pela qual se acessa as diversas dimensões. É daqui que podemos acessar o céu da terra. A esfera dimensional em que estava o paraíso englobou vários quilômetros quadrados. Toda a região do centro do Oriente Médio, se considerarmos um diâmetro de quase 2.000 quilômetros. Adão usava a porta de acesso ao jardim terreno que estava sobre Israel. Estava suspenso sobre países como Israel, Síria, Iraque, Irã, Arábia, Jordânia, Turquia. O Éden era rico em minerais e espécies. Havia um rio do qual saíam 4 rios, entre eles o Eufrates, Tigre e Nilo. Em toda essa região ficou a glória residual. Por isso é que muitas dimensões foram abertas na antiguidade a diversos profetas do Senhor por gerações. Veja que esses campos magnetizados pela energia dimensional não está apenas em Israel, mas englobam países como Israel, Síria e Turquia da atualidade, entre outros. Subtítulo: Porta à esfera dimensional. Homens como Moisés, Daniel e Ezequiel tiveram algumas das revelações mais significativas em regiões aparentemente inóspitas, como na beira dos rios Quebar e Hidekel e Ulai, entre outros. Outro exemplo de esfera dimensional é a que Deus cercou a terra do Egito nos dias de Moisés. Deus criou um microclima naquela região onde havia luz a toda hora e as enfermidades e pragas não podiam cruzar este lugar. Talvez não soubesse como sucedia, mas estavam submersos em uma esfera dimensional e cheia da glória de Deus. E sejamos sinceros, isto não afetou só os justos, mas os beneficiados foram todos os israelitas. Subtítulo: Lugar exato do Éden segundo a Bíblia. O Éden estava exatamente no Oriente Médio.
como vimos, em uma dimensão superior. Foi dali que se abriu a dimensão que Deus usou para recolher o pó da terra e formar o homem dela. Foi nesse lugar que deixou a principal porta dimensional que o homem usava para sair para a terra. Foi ali onde se apresentou o primeiro sacrifício por expiação do pecado do homem, um cordeiro. E onde Cristo abriu uma dimensão de salvação, se apresentando como o último sacrifício que poderia ser apresentado por um homem para o perdão dos pecados e remissão da terra, o Cordeiro de Deus. Isso não é magnífico? A antítese dessa porta dimensional são os desertos ao norte da África, onde se abriu pela primeira vez uma dimensão das trevas. Esse foi o lugar onde o diabo se introduziu à terra, de onde hoje predominam e desde a antiguidade monumentos que estão carregados de energia dimensional das trevas. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Os que moravam na terra de sombra da morte, luz resplandeceu sobre eles. Isaías 9, versículo 2. Assim como estas regiões da Galileia, outras regiões da terra precisam do impacto do poder de coalizões apostólicas e proféticas para a sua liberação. Vejamos o que dizem as Escrituras em Isaías 14. Aos do norte. O céu está em um lugar dimensional que está ao lado norte, que não é o norte geográfico, mas o ponto de partida da criação, o lugar original de onde surgiu a existência. Dali Deus criou tudo e tem, nos lados do norte, a energia estabilizadora do universo. Destes lugares, Deus controla toda a criação, pois deixou ali uma atmosfera tão poderosa que regula o clima cósmico. Isto é, estabelece a ordem em toda a criação. Esse lugar está impregnado pela sabedoria, amor e eternidade de Deus. Nesse lugar são tão fortes o poder e a glória que emanam do Monte Santo que Satanás quis chegar até lá para conquistá-lo, submeter quem o guardava e exigir adoração dos demais seres criados. Preste atenção, Satanás não acreditava que Deus era Deus. Pense no seguinte: se o diabo acreditasse que Deus era Deus, o Todo-Poderoso, então ele não teria se rebelado contra ele. Quando Lúcifer viu a glória desse lugar inacessível para ele, perdeu-se na sua grandeza e achou que o poder desse lugar dimensional chamado Monte do Testemunho era maior do que Deus. Se ele dominasse esse poder, então seria maior do que Deus ou tão forte quanto ele. Veja suas palavras. Sua intenção primária não era vencer a Deus, mas chegar aos lados do norte. Repito, significa que para Satanás o poder deste lugar dimensional era maior do que Deus ou poderia convertê-lo em Deus. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Este não é um lugar comum, mas dimensional, no qual Satanás ainda não podia chegar. Era seu desejo tê-lo, pois não o tinha conseguido. Sua ideia louca era entrar, subir a dimensão mais alta e mais pura, a que governa todos os demais, o Monte do Testemunho. Ali estavam alguns elementos, como as estrelas de Deus, que são anjos guardiões do Monte do Testemunho, que é mais que uma montanha, é uma galáxia, um cúmulo, uma dimensão de energia de puro poder. Contém a sabedoria de Deus e todas as leis químicas, físicas, de conhecimento e poder criativo para sustentar o universo inteiro. Nela está registrado como foram feitas todas as coisas e o que ainda haveria de acontecer. É o registro universal de Deus.
o testemunho de Deus desde a criação, antes dos anjos e de tudo que foi criado. Por isso, Satanás, que escutou sobre este lugar, pensou em tomá-lo, e ao ter este poder, então ele seria como Deus. Acima das estrelas de Deus, subirei sobre as alturas das nuvens. Isaías 14, 13 e 14. Ali se faz referência às alturas das nuvens, que não são químicas, mas sim nuvens de diferentes glórias que existem no espaço infinito das dimensões de Deus. Só que Satanás se perdeu pelo seguinte: ele se esqueceu de considerar que Deus tinha colocado guardas nestes lugares e que eles protegeriam a santidade de Deus. Sua maior loucura foi desafiar o Criador pela criatura. O adversário não conheceu que Deus havia criado o monte do testemunho. Era Deus a verdadeira fonte de poder e quem sustentava o poder do monte. Essa foi uma grande loucura e também foi sua maior derrota. Aleluia. Amém.